Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Vamos começar com a Copa da França, onde temos a equipe do Paulo enfrentando a equipe do Nantes. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Paulo FC, empatou 3 e venceu 2. A equipe do Paulo FC é a quinta colocada da segunda divisão do campeonato francês, com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Nantes, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. A equipe do Nantes é a 13ª colocada, com 18 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Nantes ou partida terminando empatada. Empate fora. Superliga da Turquia, temos a equipe do Besiktas enfrentando a equipe do Kasımpaşa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Besiktas, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Besiktas é a quinta colocada, com 29 pontos ganhos. Já a equipe do Kasımpaşa, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A equipe do Kasımpaşa é a nona colocada, com 23 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Besiktas, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Kasımpaşa. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Besiktas para vencer. Primeira Liga de Portugal, o campeonato português, temos a equipe do Sporting enfrentando a equipe do Estoril. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Sporting é a primeira colocada, com 37 pontos ganhos. Já a equipe do Estoril, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Estoril é a nona colocada, com 17 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Sporting e 1 vitória para a equipe do Estoril. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Sporting para vencer. Na Copa da Inglaterra, temos a equipe do Bradford enfrentando a equipe do Wolverhampton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bradford, perdeu todas as suas 5 partidas. No campeonato inglês, a equipe do Bradford é a 16ª colocada com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Wolverhampton, dos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Wolverhampton é a 11ª colocada com 28 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Bradford, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Wolverhampton. Melhor opção para essa Copa da Inglaterra, vamos de uma dupla chance. Casa fora, contando que a partida não termine empatada, mas que haja um vitorioso na partida. Copa da Liga Inglesa, temos a equipe do Fulham enfrentando a equipe do Rotherham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fulham, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Fulham do campeonato inglês da primeira divisão é a 13ª colocada com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Rotherham da segunda divisão, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Rotherham é a 24ª colocada com 18 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Fulham, 1 empate. Melhor opção para essa Copa da Inglaterra, vamos de casa, Fulham para vencer. Copa da França, temos a equipe do Metz enfrentando a equipe do Clermont. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Metz, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Metz é a 14ª colocada do campeonato francês, com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Clermont, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e perdeu 3. A equipe do Clermont é a 18ª colocada do campeonato francês, com 11 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Metz, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Clermont. Melhor opção para essa Copa da França, vamos de casa, Metz para vencer. Campeonato italiano,
temos a equipe do Bolonha enfrentando a equipe do Genoa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bolonha, venceu 4 e perdeu 1. A equipe do Bolonha é a quinta colocada, com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Genoa, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Genoa é a 12ª colocada, com 20 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Bolonha, um empate e 3 vitórias para a equipe do Genoa. Melhor opção para esse confronto: vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Copa da Inglaterra, temos a equipe do Tottenham enfrentando a equipe do Burnley. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Tottenham é a quinta colocada, com 39 pontos ganhos. Já a equipe do Burnley, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Burnley é a 19ª colocada, com 11 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Tottenham e 1 vitória para a equipe do Burnley. Melhor opção para essa Copa da Inglaterra: vamos de 2 opções. A primeira é casa, Tottenham para vencer, e a segunda é partida acima de 1,5. Primeira Liga de Portugal, o Campeonato Português, temos a equipe do Boa Vista enfrentando a equipe do Porto. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Boa Vista, empatou 1 e perdeu 4. A equipe do Boa Vista é a 13ª colocada, com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Porto, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Porto é a 3ª colocada, com 34 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Porto. Melhor opção para esse confronto: vamos de fora, Porto para vencer. Bilhete pronto com as seguintes sugestões: Tottenham vs Burnley, casa, Tottenham para vencer. Besiktas vs Kasimpasa, casa, Besiktas para vencer. Boa Vista vs Porto, fora, Porto para vencer.